Agora que você já sabe as razões para apostar, é hora de ir mais fundo no assunto e descobrir como é fundamental o tamanho de sua aposta. Vamos para mais um dos nossos tutoriais. O tamanho de uma aposta sempre é medido de acordo com o tamanho do pote. Uma aposta de $1 pode ser grande em um jogo com os amigos e uma aposta de $1.000 pode ser pequena em um jogo high stakes. Hoje vamos dar uma pequena ideia. Uma aposta de metade do pote é considerada pequena. Uma aposta de 2/3 a 3/4 do pote é o padrão médio. Qualquer aposta maior do que isso é considerada uma aposta grande. O tamanho da aposta é quase tão importante quanto a própria decisão de apostar. Então vamos falar sobre quais apostas usar e quando elas devem ser utilizadas. A Continuation Bet ou C-Bet é a aposta feita no flop pelo agressor pré-flop. Se você deixar suas C-Bets no mesmo tamanho, tendo uma boa mão ou não, seu oponente vai ter uma decisão difícil para saber se você está blefando ou se tem uma mão de verdade. Apostas pequenas são comuns em mesas desconectadas, já que é difícil seu oponente ter draws. Isso elimina uma das mais importantes razões para apostas grandes. Você está na mesma situação no river, seja na frente ou não. Uma aposta pequena é suficiente para lhe dar a informação necessária. Se o seu oponente der raise, é provável que ele está ganhando de você e você pode dar fold sem perder muitas fichas. Uma aposta pequena também funciona como value bet, que é a aposta no river colocada com o propósito de receber call de uma mão pior. Se a aposta for pequena o suficiente, seu adversário pode dar call por achar que está pagando com um bom preço. Agora vamos olhar algumas apostas online para ilustrar quantas apostas grandes devem ser utilizadas. Antes do flop, as apostas estão muito maiores comparadas com o restante da mão. É diferente porque o raise mínimo deve ser pelo menos 2 vezes o Big Blind. Nesse caso, os blinds já estão em 100, 200, então a aposta mínima deve ser 400, o que já é mais do que o total do pote. Uma boa hora para se fazer uma aposta grande é quando existem muitos draws possíveis na mesa, ainda mais se você tiver vários oponentes e uma mão forte. Por exemplo, se você tiver os 2 pares maiores em uma mesa com as de espadas, 10 de paus, 9 de paus com 3 oponentes, é uma hora perfeita para apostar grande. Na maioria das vezes, um jogador que estiver na pedida de uma carta vai dar fold. Outras oportunidades para colocar uma aposta grande acontece quando você tem uma mão muito forte ou está blefando. Aqui você tem a melhor mão possível, uma sequência de 10 a as. Seu oponente tem o segundo par com um as como kicker. Com uma aposta grande aqui, você vai mostrar que pode ter uma mão grande ou absolutamente nada. De qualquer forma, você está colocando pressão no seu adversário e forçando ele a tomar uma grande decisão. Agora que você já sabe quando utilizar apostas pequenas e grandes, existem aqui outras situações, apostas de tamanho médio. Agora você sabe quando fazer apostas pequenas, médias ou grandes. Adivinhe, você está pronto. Bom, existe mais uma coisa que você precisa saber. Um problema comum no poker acontece quando as pessoas fazem a aposta errada por engano, seja apertando o botão errado online ou colocando as fichas incorretas do poker ao vivo. E aqui está um exemplo disso. Nessa mão da primeira temporada do UK-IPT, o Gilles Augustus fez um raise pré-flop para 800 com 9 e 10 suited. Max Silver cometeu um erro grave. Com modestos valete 8, ele pretendia dar um raise padrão, mas colocou a ficha errada e deu re-raise para 4.250. Para piorar a situação, Femi Fakinli tinha um par de ases e deu outro raise para 10.025. Augusto jogou fora a sua mão, mas Silver tem uma decisão terrível. Sua mão é ruim, mas ele já investiu 4.250 no pote. Achamos que ele deveria considerar a mão um erro a esse ponto, mas com tantas fichas investidas ele dá call e agora vai jogar um pote enorme fora de posição sem nada na mão. O flop traz um 8 dando um par a Silver, mas francamente poucas coisas podem salvar Silver nessa situação. Fakinli faz um continuation bet padrão e agora Silver joga as cartas fora percebendo que está perdendo. O que ele deveria ter feito era ter anunciado seu raise total antes de colocar as fichas no centro. Sempre anuncie a sua ação antes de agir, pessoal. Isso pode economizar muitas fichas e poupar você de um vexame. Agora é hora da sessão Meu Jogo. Meu nome é Alexandre Fracari, tenho 36 anos, moro em São Paulo, já fui ator, fiz teatro e televisão, novelas,
e hoje eu tenho uma empresa de produtos alimentícios e eu amo pôquer. Bem, eu comecei a jogar pôquer há mais ou menos 4 anos atrás, através de um convite do meu irmão. Ele jogava em casa de amigos e eu acabei aceitando, fui ver como é que era o jogo. Acabei assistindo ele jogar e me interessei muito, achei um jogo muito inteligente e com o tempo fui percebendo que não era um jogo de sorte, né? Era um jogo que depende da sua habilidade também. Tudo bem até agora? Já aprendeu todas as gírias? Aqui estão mais alguns termos para apostas específicas que você precisa adicionar ao seu arsenal. Blocker bet. Um blocking bet é uma aposta pequena no river quando você está fora de posição. É feita para impedir o seu oponente de apostar. Vamos dizer que existam 1000 no pote e você tem uma mão marginal com o melhor par com um kicker fraco. Se você der check, seu oponente vai fazer uma aposta padrão ou mesmo uma aposta grande, você vai ter uma situação difícil e provavelmente vai jogar fora suas cartas. Se você fizer a primeira aposta como, por exemplo, 350, seu oponente vai ficar sabendo que você tem uma mão e provavelmente vai dar call se tiver alguma coisa. Se seu oponente estiver blefando sua pequena blocking bet, deixa seu adversário saber que você tem um jogo e o problema passa para eles. Se eles decidirem seguir blefando, então vão precisar apostar bastante para forçar você a jogar fora sua mão. Isso geralmente vai impedir que eles tentem, já que tem medo de tomar call. Eles desistem do blefe e você ganha a mão. Ele só vai dar raise se tiver uma boa mão de verdade. Um overbet é uma aposta maior do que o valor total do pote. São apostas usadas para confundir o oponente. Geralmente significam que a pessoa que fez a aposta está muito forte ou que ela não possui nada. É uma jogada um pouco avançada, então tenha cuidado quando for tentar, porque você vai arriscar muitas fichas. Um overbet é geralmente quando você precisa... all-in! Às vezes é melhor colocar todas as fichas. Vamos supor que o pote tem 3.000 e você tem 4.000 sobrando. Talvez você devesse apostar cerca de 1.800 nessa situação se os stacks fossem maiores. Mas como sua pilha de fichas é 4.000, geralmente é melhor ir ao win, mesmo que isso deixe a aposta um pouco grande. Underbet. Uma underbet é a aposta relativamente pequena em relação ao tamanho do pote. É usada exatamente para extrair valor de outra pessoa, que deve ter uma mão relativamente fraca. Blank. O blank é um termo utilizado para designar uma carta comunitária que parece não ter ajudado a melhorar o jogo de ninguém. Uma coisa que os jogadores de sucesso têm em comum é uma boa compreensão de quando apostar. Também quanto apostar. Daniel Negrano vai explicar como isso é feito. Encontramos com Daniel em Vegas e começamos um pequeno torneio sit and go. Vamos ver como o gênio pensa. I'm definitely committed. Hello everybody, we are at my house. This time I'm playing in a $5 sit and go, 9-handed. I want to try to get a feel for who knows what they're doing and who does not. Okay, generally in a 9-handed sit and go, you really want to play pretty tight early. I've got a pair of jacks, so obviously going to raise with this. We've got a limper, AA74. We know what limping means. It's usually a weak player, so I'm going to actually kick it up to 80, which is 4 times the limp. Pair of jacks usually plays better heads up than it does 3 or 4-handed, so I don't want to limp in. I definitely want to put some pressure on the limper. That's not the greatest flop in the world, but the fact that he limped in leads me to believe he probably doesn't have an ace. I'm going to protect these jacks anyway. There's 190 in the pot. I'm going to bet 100, figuring he's going to fold most of his hands here anyway. Okay, and he does throw it away. So not a great flop for the jacks, but as I mentioned, because he limped in, you know, there's a lot less to worry about. Let's do it, buddy. Come on. Tick tock, tick tock. He's all in. Okay, perfect. I really want to get a call here. Notice I made it 120. I would have normally made it 60 or maybe 90, but with this player, he's pretty loose, and I think he's gonna call. So now we flopped an ace. I'm gonna go ahead and bet 210. I'm hoping to get it all in, figuring that I can bet like 380 or so on the turn and then the rest on the river. He's called. Okay, that's good news. I'm gonna bet 420, which leaves me about 660 to bet on the river, which seems like a good bet size. So hoping now he goes all in or calls me. I think if he has an ace, he's going to, and he does just call, which is very strange. You think that
you know, a more advanced player in that spot is never going to just call. They're going to go all in. So, oh, he just moved all in. All right, 654. Huh. But I don't see how we can fold ace-king in this spot. So we're going to have to call. He's got king-queen. Okay, so amateur player made an amateur play. He was drawing almost dead. He had 2 outs, and now we are the chip leader. That's my killer dog, Mushu. Ow. He's got a good hold of that finger. Yeah, that's my friendly little chihuahua. Deixa o cachorro quieto, Daniel, e volte ao trabalho. All right, I've got ace-jack on the button. I don't love this hand, but we've got a lot of chips, and we're playing against amateur players in position. I could re-raise here, but if I do, I'm going to have to play for his whole stack. So instead, I'm just going to call with the hand, take a flop in position. Okay, the flop's 4-4-3, no help for us, but we still could have the best hand with ace-jack. He's checked, okay. Well, I'm going to take my chance here. He might be trapping me, but I'm going to find out for 200. There's 375 in the pot, so I'm betting right around 50% of the pot. I think if he check raises here, he's going to have a pretty good sized pair. But if he has ace high, he might actually fold it. Certainly a hand like king queen, I think he'd fold. And he folded. Okay, so well played. Bom, Daniel parece estar com a situação sob controle, então vamos voltar com mais sobre o tamanho das apostas na sequência. Aqui nós não falamos só dos grandes nomes, são as pessoas comuns que fazem o mundo do poker girar. Minhas principais conquistas no poker, eu ganhei 2 torneios online. Eu também ganhei um torneio importante live, onde tinha mais ou menos uns 305 participantes, onde me deu a oportunidade de comprar o meu apartamento. E eu agradeço muito ao poker, onde já me deu grandes resultados. Hora de mais uma pausa, mas antes uma pergunta rápida sobre o tamanho das apostas. Os blinds são 500 mil e você tem um stack de 8 mil fichas. Você recebe par de 10 e todos os jogadores dão fold. Você está em posição intermediária, você deve A. Dar call de 1000, raise para 3 mil, C. Anunciar all-in ou D. Dar fold. A resposta é depois do intervalo. Antes do intervalo, perguntamos o que você faria se recebesse par de 10 com 8 mil fichas no stack e todos os jogadores tivessem dado fold até você, que está em posição intermediária. O correto é dar call de 1000, raise para 3 mil, se anunciar all-in ou D, dar fold. A resposta correta é a C, e aqui está a razão. Se você decidir dar apenas call, vai permitir que outras mãos vejam o flop e o seu par pode ficar vulnerável. Se você decidir fazer um raise padrão para 3 mil, o problema é o mesmo. Você pode atrair mãos como o rei e valete, que podem facilmente fazer um par maior no flop. Se você for all-in, na maioria das vezes vai ganhar os blinds, e isso acrescentaria 3 mil fichas ao seu stack. Também pode receber call, mas aí tem boas chances de dobrar as suas fichas. A não ser que você tenha visto de alguma maneira que seu oponente tem par de ases, o fold não deve ser considerado. Com apenas 8 big blinds, um par de 10 é uma mão muito forte para ser jogada. Arrisque e coloque todas as suas fichas no meio da mesa. De volta a Las Vegas para a segunda parte da aula do Daniel Negreanu, focada no tamanho das apostas. Daniel era o líder em fichas com 8 jogadores restando na disputa do Sitting Goal. Agora ele ainda está na frente, mas temos um jogador a menos. Pair of queens, ideally, I'm going to get it all in against one of these short guys. It's been raised here by I bet you win. He's only got 1,200 total, and he's made it 2. So I'm going to just make it 400, which should commit him. Made it 400. Fully expecting I bet you win to move all in. He's called. Okay, that's strange. You would think that he's going to raise there. Now there's 950 in the pot, but most importantly, his stack size is only 812. So I don't want to bet more than half his stack because that should, send a message that he's committed. So I'm going to try to get him to call or play by betting 300. He's all in. Okay, perfect. So he's got ace-10 offsuit. So it worked perfectly. I think if I would have went all in on the flop, he may have folded the ace-10, but he's just caught the ace. Just before I said it worked perfectly, you got to focus on not the result, but on the way you played the hand. In this position on the button, he's supposed to raise a lot of hands, so we're going to take our chances again and make it
500. This is why I like my bet size. Instead of re-raising to 700 or 600, make it 500. That way if Denver Doll goes all in, I can get away from this and I can fold the ace-10. This is a raise made based on position. You'd expect the button to raise over half the time. And he's all in, okay. Well, we've already got 500 in the pot, okay. It's costing us 1,374 to call. So even if he has a pair of jacks or a pair of queens, we're still getting pretty close to the right price. And he has ace-8, as mentioned. So we're in great, oh, and he flopped an 8. So sick. This guy's name is I Bet You Win, but I bet you he doesn't win very often. Bom, o Negreano acabou rindo por último aqui. I Bet You Win ficou na bolha, com o 4º lugar e a uma posição da premiação, quando não conseguiu acertar uma sequência ou flush draw. Agora o Negreano tem muito trabalho pela frente, deu short stack com apenas 3 jogadores, e sim, o overbet all win é uma opção viável. Denver Doll raised on the button, 600. I just can't really fold an ace, so I have to just hope that he doesn't have a big hand. He called. He got ace-9. Ugh, we're in trouble. We need a deuce or a 3. That's not gonna do it. Decent result, we made the money, and don't forget, that guy I Bet You Win, he was so lucky against us. Remember that, right? Ugh, dirty. Uma pena não ter ganhado essa, mas vamos ver um exemplo ao vivo onde Negreano usa seu conhecimento sobre o tamanho da aposta para levar a melhor sobre o oponente. O tamanho das apostas é uma linguagem utilizada entre os jogadores de pôquer. Nessa mão, no EPT Londres, Angel Shlomi deu raise para 475 antes do flop, quase 5 vezes o Big Blind com par de reis. Faza Boniadi deu call em posição intermediária com par de 6. A ação chegou até Daniel Negreano no botão, que decide dar call com 9 e 10 de ouros. O tamanho da ação de Shlomi indica que ele tem uma mão muito forte. Se Negreano conseguir um bom flop, sabe que pode ganhar muitas fichas. O flop dá a Negreano maior par, mas Shlomi ainda possui um par maior do que o bordo e faz uma grande continuation bet de 1.525. É o tamanho do pot. Boniadi interpreta a aposta de Shlomi como força e sabiamente abandona seu par de 6. Negreano decide dar call com o maior par do board, sabendo que ele pode estar na mão nesse ponto. O turn é uma dama de copas, o que significa que Shlomi ainda tem um par maior que o bordo. Agora ele aposta 2.125, menos que a metade do pote, muito menos dessa vez. Negreano começa a ver que existe uma maneira de ganhar esse pote. A aposta de Shlomi representa um par grande que está ficando com medo das cartas na mesa. Negreano dá call sabendo disso. A carta no river é o 8 de paus, e Shlomi faz uma aposta muito pequena de 3.000, que confirma a suspeita de Negreano. Ele agora tem certeza que Shlomi tem par de ases ou par de rei, e lê a aposta de 3.000 como um sinal de fraqueza. Por causa disso, ele sente um blefe grande e pode forçar o fold de Shlomi, já que um par pode ser batido facilmente. Ele aposta 12.800, representando muita força. I'm thinking aces or kings. Depois que Negreano fala para seu oponente exatamente as cartas que tinha, Shlomi dá fold. Ela jogara, mas não tente fazer isso em casa. Bom, não com muita frequência. Se você quiser assistir esse programa novamente ou recapitular episódios anteriores, visite o everythingpoker.com. Hoje o poker já faz parte da minha vida. Eu já joguei vários torneios, inclusive joguei o LAPT, o BPT, mas agora o meu grande sonho é a World Series. Jogar o Main Event, esse é meu consumo no poker, é jogar esse torneio. E eu vou conseguir. Hora da parte mais descontraída do nosso programa, vamos sair das mesas para ter uma visão única sobre a mente do profissional. O pôquer é uma verdadeira guerra psicológica. A mesa é o campo de batalhas e as fichas são suas armas. Os jogadores ficam sentados por horas, com as mentes trabalhando muito para superar os oponentes. Estamos em Bahamas, bem perto da área de torneios do PCA, e aqui os profissionais vão dar a sua opinião sobre o lado psicológico do jogo.
David Williams, vencedor do WPT e de 2 braceletes da World Series of Poker. A medalhista olímpica e novo talento do poker, Fátima Moreira de Mello. O italiano com mais premiações na história do EPT, Luca Pagano. E o campeão da World Series of Poker 2005, Joe Hashin. Poker is a pretty interesting game, right? But regardless what happens, the psychology of the game is still paramount. You guys agree with that? It's very important to understand what your opponent can understand. Yeah, Because otherwise, probably you outthink yourself. Exactly. We've all done that. Correct, exactly. And that's the point where you start doing mistakes. I kind of just look at my opponent's body language and how comfortable they look. If they look comfortable or uncomfortable, if they're experienced or not, then figure out what I think that means. But if you're able to see that, by watching the player earlier, you can decide, okay, this is a guy who would be comfortable when he's bluffing or he would be comfortable with the nuts. I mean, you have to make that decision. Okay, here's a question for you all. Best way to get someone on tilt? Depending on the player, usually showing a bluff in Yeah. a big spot. I mean, it's hard. Some players... For sure. Some Showing a players, bluff, yeah? Oh yeah. Does that tilt you? Yeah. If someone shows you a bluff? It does. I'll remember that. Yeah, obviously. But then I just get up and I know that it gets me on tilt, so I just take a little break. Personally, I don't feel very comfortable on trying to put an opponent on tilt. I rather prefer to beat him with the cards. I mean, you know what I mean? I just don't feel very comfortable in pushing around people. So you try and tell us you're a nice guy. Kind of. I mean, have you guys noticed too that there's been a decline in number of earphones at the table? People now are going back to, I want to sit here and actually listen. I want to watch. I want to pay attention. I actually like to speak with the people at the table, but I also know that I'm going to lose the focus on the game, and I also know that I can give away information. you notice there's the type of people that if you become friendly with them, they actually take it easy on you. They can't help it, and they feel like, well, we made this bond now, I can't bluff this guy. And sometimes you'll see, there might be a guy, on my left or on my right who just seems like that nice guy, and they have me covered, and I start chatting them up, and then they get very friendly with you, and it's kind of a spot where they feel obligated to always have a hand when they play with you, and you can tell. And I found that that's a good tactic I use a lot. I'm always suspicious of people where I have position on. If they start talking nicely to me, I'm like, yeah, right, just because I have position on yeah, you. they're chatting you up, and the next thing you know, in a hand, they're like raised, and like, so how you just forget, you're like, oh, and they don't want to, you don't want to raise that guy because they're your buddies. So You know how sometimes there's someone at the table that's got your number, and it starts messing with your head, like he's picking on me. Sometimes I'm strong enough, sometimes I'm not. That I know you've got my number today. You know what? Good luck to you. I'll just stay out of your way. Yeah, I I'll just find feel someone like a else dog. to pick on. I feel like a dog that Yeah. has to roll over and just, okay, Yeah, it's good- fine, yeah. it's fine. I'll give up my big blind. Yeah, Okay. just take because you yeah, know. that's the best course of action. Stay out of a hand with them, and they can't pick on you. And Yeah. the table will break or the day Instead will of getting end. stubborn and saying, no, I'm going to show you this hand. I know you've got nothing. I want to re-raise you, and they wake up with aces, and you're walking out the door. Isso não é tudo o que você queria saber sobre pôquer, mas estamos fazendo um bom progresso. Vamos ver o que aprendemos hoje. Analisamos o tamanho das apostas e o que determina exatamente o valor das apostas que você faz. Aprendemos diferentes tipos de apostas e seus propósitos. Também vimos como as apostas que seus oponentes fazem dão a você uma boa ideia das cartas que eles podem ter. I'm thinking aces or kings. Para treinar tudo que você aprendeu no programa de hoje, acesse pokerstars.net. Siga as instruções para fazer o download do software gratuito. Quando estiver no site, sente em uma mesa e a tarefa dessa semana é jogar de acordo com o nosso guia sobre tamanho de apostas. Se as chances aparecerem, teste suas habilidades para executar algumas apostas mais avançadas que mostramos hoje. Se você seguir nossas dicas, isso vai maximizar suas mãos vencedoras e minimizar suas mãos perdedoras. No próximo programa, vamos ver a primeira análise sobre estilos de jogo e viajamos para San Remo, onde vamos ver o jogo de um dos jogadores mais respeitados de hoje em dia, Jason Mercier. Também teremos mais análises de Daniel Negreanu, que vai explicar os problemas de jogar de forma muito passiva. E mais conselhos dos profissionais que explicam como encontrar o melhor estilo para jogar. Esse é o maior jogo de cartas do planeta, senhoras e senhores, e nós vamos aprender tudo juntos.